Ela não tinha boas intenções e estava me cercando. Vamos à minha história. Meu nome é Alice, tenho 26 anos. Eu sempre fui o tipo de colega que ajudava os outros quando precisavam. Há 9 anos, na época do ensino médio, conheci uma menina chamada Karina. À primeira vista, a Karina parecia uma boa pessoa, mas tinha um jeito meio ácido. Porém, quando ela precisava de ajuda com trabalhos escolares, eu a ajudava, assim como fazia com os outros colegas. Como eu tinha talento em artes e biologia, na hora dessas aulas a maioria me pedia ajuda. No entanto, no meio do ano, essa Karina começou a ficar insuportável. Quando eu falava algo, ela me respondia com grosseria ou com tom de deboche. Depois, acabei descobrindo que ela estava falando mal de mim para os outros, começando pelas minhas roupas. Eu me arrumava e me maquiava como qualquer adolescente, e ela me olhava com muita raiva. Se algum colega, principalmente os rapazes, se aproximava para me pedir alguma coisa, ela fechava a cara em uma expressão de ódio. Ela simplesmente sentia raiva do que eu vestia e implicava com tudo o que eu fazia. Parecia ciúmes por parte dela. No próximo ano, acabei me mudando de escola para poder recomeçar em um lugar mais tranquilo. Porém, quando o ano começou novamente, a Karina estava lá, com mais uma amiga chamada Fernanda e os dois amigos, Rodrigo e Daniel, que vieram de outros turnos. Parecia até que a Karina estava me perseguindo. Minha prima Raíssa também estudava na mesma escola, em outra sala. Eu também tinha uma outra amiga chamada Juliana, que havia ido para a mesma escola com o namorado Alex. De repente, começou um tipo de assédio por parte do Rodrigo contra mim. Parecia que era algo mandado pela Karina. Eu fingia que não via e nem dava importância, mas ele ficava me encarando e me intimidando indiretamente dentro da sala. Quando eu ia passar em algum lugar, ele ficava no caminho, me atrapalhando. Eu, a Juliana e o Alex éramos muito amigos e isso começou a causar ódio na Karina. Ela começou a fazer fofoca dizendo que eu estava querendo tomar o Alex da minha amiga Juliana, o que não fazia o menor sentido, porque eu namorava e meu amigo Leandro e eu fomos os cupidos da união da Juliana e do Alex. Em um dia de aula normal, alguns alunos chegavam em casa quase à noite por causa da distância, e eu era uma delas. Na saída, peguei o ônibus e junto comigo entraram a Karina, o Rodrigo e o Daniel. A rua onde o ônibus iria parar era muito escura e ficava perto de um mercadinho. A Karina, o Daniel e o Rodrigo desceram lá. Quando eles desceram, a Karina gritou para mim: Ué, mas você não desce aqui? Eu respondi que não. E ela claramente mostrou uma decepção evidente no rosto depois que a porta do ônibus se fechou. Fiquei me perguntando o que foi aquilo e quem contou para Karina que eu supostamente descia naquele local. Uma semana depois, descobri que foi minha prima Raíssa e que ela estava de conversinha com a Karina. Minha prima Raíssa não gostava tanto de mim quanto eu pensava. Quando perguntei, ela tentou negar, mas depois confessou que a Karina havia perguntado sobre a minha vida pessoal e meu endereço atual. Eu tinha acabado de me mudar, então minha prima não sabia exatamente onde eu estava morando. Percebi que, se eu tivesse descido naquele local, talvez pudesse ter acontecido uma tragédia comigo. Vi que a Karina não tinha boas intenções comigo e que estava me cercando. Fiquei em alerta com ela. O tempo passou e deixei esse assunto de lado, mas continuei observando a Karina. No final do ano, estávamos organizando nossa formatura e então a Karina começou a querer liderar tudo.
Ela disse que seria melhor todos irem para a fazenda do tio dela e fazerem uma festa de formatura. O detalhe é que ela falou isso olhando diretamente para mim. Ela era o tipo de pessoa bem promíscua, que adorava som alto, churrasco, bebidas e outras substâncias nas festas. Aí vocês acham que iria acontecer o que nessa festa? Ela convidou todo mundo, mas eu me recusei a ir, porque achei um absurdo uma festa só com alunos e sem supervisão. Quer dizer, quem ela iria levar para essa festa? Nesse momento, ela começou a querer ter razão, dizendo que achou ruim eu não ir em uma festa tão legal. Aí olhei na cara dela e meu sangue ferveu. Perguntei se ela me achava com cara de besta e a gente começou a discutir. Perguntei porque ela queria fazer uma festa sem supervisão de adultos, em um local praticamente no meio do nada, e porque ela tinha tanto interesse em que eu fosse à festa idiota dela. Além disso, ela teve a cara de pau de entrar no ônibus com 2 pau-mandados me seguindo e ainda perguntar se eu não ia descer ali. Ela me chamou de paranoica surtada, disse que eu merecia apanhar na cara e quis partir para cima de mim para me bater. Eu perguntei se ela não queria me beijar também, já que esse problema dela comigo não era só raiva. Ela ficou furiosa comigo. Eu disse que ela tivesse cuidado, porque eu faria corpo de delito e teria prova suficiente para ferrar a vida dela, além de todos ali na sala como testemunhas. Disse que, com uma cínica descarada como ela, o assunto se resolvia com polícia. Se ela tinha algum problema comigo desde o ano anterior, era só dizer e não ficar fazendo rodeios. A professora entrou no meio e chamou o monitor para tentar resolver. As minhas colegas também foram até a coordenadora e contaram que a Karina realmente queria fazer essa tal festa. O problema é que ela queria envolver menores de idade, não apenas da sala, como de fora da escola. Karina foi chamada na diretoria e foi esculachada pela diretora, que disse que ela era uma delinquente irresponsável, que era um absurdo uma mulher da idade dela querer levar menores para uma fazenda sem supervisão dos professores e que ela e o tio poderiam responder na justiça por corrupção de menores. A diretora disse ainda que, se ela possuísse um mínimo de inteligência, cancelaria essa ideia absurda. A festa dela não aconteceu. Nós, com o grupo da sala, fizemos nossa formatura e, por pirraça, ela e o grupo dela ficaram de fora. Com o passar do tempo, acabei descobrindo muitas coisas ruins sobre a Karina. Ela era uma pessoa extremamente mentirosa, manipulava tudo para ficar bom para ela. Era snob, egoísta e se aproveitava de certas situações só para humilhar os outros. Era uma mulher que não se cuidava e descontava a raiva e a inveja dela em cima de pessoas que não tinham nada a ver com isso. Ela era o mais baixo nível do mau caratismo. Ela e os amigos eram um grupo praticamente de bullying quando estudavam juntos em outras instituições. Graças a Deus, a escola terminou, mas ficou um clima pesado entre nós. Cada um seguiu seu rumo, felizmente. Sobre a Karina, atualmente, a lei do retorno não foi gentil com ela e muito menos com os amigos dela. A Karina, que gostava de bater nos outros, acabou levando uma surra ao tentar agredir a atual do ex. O namorado se cansou dela e o ex a deixou com o filho para criar sozinha. Hoje, ele paga a pensão. A Fernanda foi demitida 2 vezes do emprego. O Rodrigo havia aberto uma loja, mas fechou 5 meses depois. Do Daniel não tive mais notícias, porque ele se mudou da cidade. Eu e minha prima Raíssa nos afastamos completamente, porque descobri que ela era amiga da Karina, mesmo sabendo o que ela fazia contra mim e o quão sem caráter ela era. E isso ocasionou um problema familiar, porque eu não piso onde a Raíssa está presente, por causa da desonestidade e da falsidade dela comigo. Eu,
honestamente, não queria que essas coisas tivessem acontecido com eles, mas todos sabem como é a vida. Cada um colhe o que planta. Devemos ser bons e honestos com os outros para receber bondade de volta. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada pela confiança, obrigada por você compartilhar conosco essa sua experiência de vida com a gente. Um relato diferente do que a gente costuma receber aqui, mas eu amo quando eu recebo histórias fora do foco de traição dentro de um relacionamento. Minha querida, a sua história traz um alerta. O bullying é algo muito sério, muito importante, que infelizmente acontece até hoje e muito, viu? Muito mesmo. Existem muitas Carinas à solta por aí, nessas escolas, colégios, faculdades, enfim. E muitas vezes, jovens acabam se perdendo completamente por causa de pessoas como ela. O que mais me chamou a atenção nessa sua carta foi no momento que essa infeliz, junto com os outros, entraram no mesmo ônibus que você. E com certeza, meu amor, com certeza, eles estavam armando ali alguma coisa muito maligna para fazer contigo. Porque quando você não desceu, ela te chamou, ela perguntou. E houve uma surpresa no olhar dela quando você disse que não. Imagina, que livramento. Ainda bem que você tinha uma malícia ao ponto de, olha, tem algo estranho aí. Eu não vou ceder. Ela pode estar armando algo contra mim. Quantas histórias a gente já se deparou em jornais da vida, programas de TV, onde jovens, 13, 14, 15, 16 anos, quase acabaram com a vida de amiguinhas. Não eram por ciúmes, mas por inveja. Pura inveja. Era o que essa garota tinha em relação a você. E a inveja é algo terrível. A inveja destrói. A inveja acaba com diversas vidas. Que bom que tudo isso passou. Cada um seguiu o seu rumo. Acho eu que ela esqueceu de você, assim eu espero. E que você nunca mais, precisou conviver com essa pessoa. Que muitas mães e pais que acompanham esse canal, fique atento em casa ao comportamento dos seus filhos. Não apenas aos filhos que muitas vezes são as vítimas, mas também aos filhos que têm comportamento agressivo em casa, é rude, às vezes até agride o irmão, a irmã, e provavelmente na escola faça a mesma coisa. Então, cuidado, cuidado. Muitas vezes os pais acham que os filhos são santos, só os outros erram, mas esquece de estar com os olhos abertos. Quando o pai e a mãe são atentos, ajuda muito e evita aí muitas tragédias. Evitam tragédias diversas. Minha querida, tudo de melhor para a sua vida, que você hoje esteja bem, em paz, feliz, que você siga focada nos estudos, que você tenha uma carreira incrível, maravilhosa, que Deus te abençoe, te blinde e te proteja. Em relação à sua prima, você fez muito bem. É muito bom quando a gente se posiciona e a gente diz: eu não quero mais estar perto de alguém que não gosta de mim, alguém que é falsa, alguém que também provavelmente sente inveja, alguém que se aliou a uma pessoa que ela sabia que queria armar algo contra você. Então a família tem que entender, mas você fez muito bem, se afastou. Por mais pessoas que façam isso como você. Tem alguém na família que não te faz bem? Tem alguém que você não confia? Não precisa bater boca, brigar, agredir. Só se afasta. Essa pessoa está presente? Eu não quero estar. Ou ela ou eu é a melhor forma de lidar em situações com pessoas como essa sua prima também, tá bom? Então é isso, tudo de melhor para a sua vida. Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigada pela confiança.
E vocês, amigos e amigas do canal, o que vocês acharam dessa história? Alguém aqui já viveu uma situação parecida? Dentro da escola, do curso, da faculdade, se deparou com uma amiga, ou melhor, colega, como a Karina? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau.